Bom dia, a paz do Senhor a todos. Pastor Edson Torres, aqui diretamente de Toronto, no Canadá, para a nossa meditação da manhã na Palavra de Deus. É a hora da Palavra. Quero te convidar para ler comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 23. Se você tem a sua Bíblia, ou você pode pegá-la depois, se estiver no trabalho, no trânsito, para que você possa ler comigo esses capítulos, esses versículos. Atos 16 e 23 até o 28 diz assim: Havendo-lhe dados muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Essa leitura, ela está registrada aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, você conhece, todos conhecemos o apóstolo Paulo, que outrora foi um perseguidor do cristianismo, depois se torna um grande missionário. E ele fez várias viagens missionárias, pregando o evangelho, abrindo igrejas. E nesta aqui ele está na sua segunda viagem missionária. E ele então vai para a região da Macedônia. Ele vai para a região da Macedônia, e na Macedônia havia ali a cidade de Filipos. E Paulo então, ele entra naquela região da cidade de Filipos, e pregando o evangelho naquela região. E a Bíblia diz que, em determinado momento que ele estava pregando, uma jovem começou a persegui-lo e a dizer: olha, estão indo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. De primeiro momento parece algo bom, mas na verdade a Bíblia diz que aquela moça estava possessa de demônios. E então Paulo, suportando por alguns dias, depois repreendeu em nome de Jesus e libertou aquela moça. O problema é que aquela moça tinha um espírito de adivinhação. É a Bíblia que diz. E ela então dava lucro aos seus senhores adivinhando as coisas. E como ela foi liberta, parou de dar lucro para as pessoas, pegaram a Paulo e Silas e os prenderam. Os açoitaram e os prenderam. Colocaram na prisão. E aí começa a nossa história. Chamaram o carcereiro e disseram assim para ele: prendam esses homens bem, guardem eles bem. E ele levou eles, colocou no cárcere interior, naquele mais reservado, mais seguro, prendeu os pés deles nos troncos e então ficou ali. E foi para o seu lugar. Mas Paulo e Silas começou à meia-noite, a Bíblia diz, eles começaram a cantar e orar ao Senhor. E Deus então operou um grande milagre. Um terremoto aconteceu, o cárcere se abriu, se moveu, as correntes de todos os presos foram quebradas e eles foram libertas. Mas agora está aí o problema. O grande milagre aconteceu. E nós sempre focamos mais nessa parte de Paulo e Silas cantando, os cárceres se movendo, o grande terremoto. Foi sim um grande milagre. Mas um outro milagre ainda maior estava para acontecer. Porque se Paulo e Silas não fossem libertos, fossem até mortos, eles eram homens que já conheciam ao Senhor, já eram salvos na pessoa de Cristo. Mas aí o grande milagre vai acontecer agora. É na vida daquele carcereiro. Veja como Deus, como Ele tem um cuidado conosco. Como Ele zela, como Ele quer mudar a nossa história. Aquele homem recebeu uma incumbência de guardar dois prisioneiros muito importantes ali. E ele guardou eles com a sua vida. Ser um carcereiro naquela época, naquele lugar, era algo de extrema importância. Mas você tinha uma grande responsabilidade. Você era responsável pelos presos. E quando aconteceu aquele terremoto e os cárceres se abriram, e ele acordou assustado e não viu nenhum dos presos nos seus lugares, ele então, na sua mente, no seu pensamento, ele diz: falhei,
ele tinha falhado no seu trabalho, ele tinha falhado na sua incumbência de não deixar nenhum dos presos escaparem. E agora veja qual seria a recompensa que ele teria. Muita vergonha, muito desprezo, e até mesmo ele deveria ser punido porque ele tinha falhado no seu trabalho, no seu serviço. E naquele desespero, naquele afã de agora aquela situação terrível, ou seja, ele tinha falhado em algo que lhe tinha sido dado na sua vida. Algo importante, o que ele tinha como mais importante na sua vida, ele tinha falhado, ele tinha errado. E o desespero tomou conta do seu coração. E ele então agora pega a sua espada para se matar. Ele pega a sua espada para tirar a sua própria vida. Quantos de nós, muitas vezes, nos frustramos porque não somos capazes de fazer alguma coisa que deveríamos ser capazes? Algo que nós pensamos, que nós temos certeza que somos muito bons na nossa vida, em todas as áreas. E estamos vivendo uma situação em que estamos sentindo que nós falhamos muitas vezes. Sentindo-nos incapazes. Talvez em tantas situações da sua vida, eu na minha vida, nós nos sentimos incapazes e o resultado é um sentimento tão forte que muitos não suportam e estão tirando até mesmo a sua vida. Outros estão desistindo de viver, outros estão desistindo dos seus projetos, dos seus sonhos, porque chegam à conclusão, não, eu não fui feito para isso. Eu não tenho condições, eu não sou bom em nada na minha vida e é melhor até mesmo eu parar, é melhor eu desistir, é melhor eu abandonar. E ele chegou ao cúmulo de até mesmo pensar em tirar a sua própria vida. Mas aí é que Jesus ele entra, é aí que Jesus vem mostrar que as situações ruins que acontecem na nossa vida, que ele permite muitas vezes, elas vêm para nos ensinar a nossa incapacidade. Como nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas e não na nossa própria sabedoria, na nossa própria capacidade, mas como mesmo assim, mesmo que você tenha falhado, você tenha se frustrado em tantas coisas, essa pandemia tem trazido tanta frustração para nós. Essa pandemia tem trazido tanto medo, tanto desespero, tantas pessoas que estão desiludidas porque acharam que conseguiriam estar em outra posição hoje. Mas infelizmente a vida nos levou para o outro lado. Mas aí penso, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou, eu não tenho mais esperança? Não. Aí o Evangelho entra. É nesse momento que o Evangelho vem para trazer uma luz. É nesse momento que o Evangelho vem para dizer, não, Deus ainda tem algo para a sua vida. Não faças tal contigo. Não faça isso com a sua vida. Não desista, não pare. Deus, Ele tem algo para a sua vida. Jesus te ama e Ele pode transformar e te dar um recomeço. E então, Paulo e Silas, quando viram que ele pegou a sua espada para tirar a sua própria vida, a Bíblia diz então que eles disseram, não faças tal. Eles estavam dizendo, você é importante para Deus. Jesus tem um projeto na sua vida, não faças tal, porque você não conseguiu cumprir a sua obrigação. Porque você está frustrado com a sua vida, porque você está frustrado que não conseguiu alcançar os seus objetivos, os seus projetos, os seus sonhos. Jesus, ele tem um recomeço para você. E então, a Bíblia diz que ele pediu luz, porque estava tudo escuro, saltou no meio, e então na sua frustração ele diz, o que eu devo fazer? O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com a minha vida? Talvez você estava nesta manhã pensando, o que eu faço com a minha vida? Meu casamento acabou, o casamento que você se segurava nele, um relacionamento, um emprego, tantas coisas. E você está dizendo, o que eu faço agora da minha vida? Aí então Paulo diz para ele assim, crê no Senhor Jesus. É isso que você deve fazer. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz então que aquele homem creu, levou os apóstolos para sua casa, cuidou das suas feridas, alimentou eles, e eles pregaram o evangelho para ele, para sua família, para sua casa. Batizaram eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, ele a partir dali passou a ter uma nova vida. E no outro dia de manhã, quando foi dada a ordem para libertar os prisioneiros, a história segue. Eles então falaram com os homens, não, vocês fizeram errado, vocês chicotearam romanos. A história segue para o outro lado. Mas o importante é que nada aconteceu com aquele carcereiro. Nada aconteceu com a sua vida, porque
Paulo e Silas, que poderiam ter fugido, poderiam ter escapado, mas não. O amor deles, porque Jesus colocou no coração deles, foi tão grande por aquela alma, que ao invés de fugirem, eles permaneceram ali e falaram da salvação que há em Cristo Jesus para aquele homem. E a casa daquele homem foi transformada, um novo começo ele teve na sua história, um novo começo na sua vida. E é isso que Cristo quer te dar nesta manhã. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não faça o que você estava pensando em fazer. Você que estava pensando em tirar a sua vida, em desistir, em parar, em abandonar, não dá mais, eu vou desistir de tudo. Não, é somente um momento de tribulação que Deus está permitindo na nossa vida. Mas não desista de nada, não pare com nada. Espere e aguarde a providência de Deus. Mas, sobretudo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, receba essa palavra no seu coração e tenha uma manhã, um dia de bênção na presença de Deus, em nome de Jesus.